Essa foi a conclusão que eu cheguei depois de estudar diversas denominações cristãs, diversas vertentes do cristianismo, depois de estudar vários grupos que se denominam cristãos. E não somente esses grupos que se denominam cristãos, que proclamam estar com a verdade, que se intitulam como religião verdadeira. Eu estudei também, para chegar a essa conclusão, diversas religiões, muitas religiões. Se eu for listar aqui, eu não lembro todas que eu estudei nessa minha caminhada de busca pela verdade. Uma caminhada que não foi planejada, não planejei um passo a passo, mas eu creio que foi um propósito de Deus, uma direção de Deus. Eu estudei, durante essa caminhada, o islamismo, estudei o hinduísmo, estudei religiões também menos expressivas, né? Estudei muitas religiões. Conforme eu ouvia falar de certa religião, eu procurava saber, procurava conhecer e me aprofundar mais naquele sistema de crenças. Enfim, eu estudei muita coisa, judaísmo, estudei zoroastrismo, muita coisa mesmo. Tudo que ia aparecendo ali na minha frente, eu ia estudando. Conforme eu ia identificando novas crenças, novas religiões, eu ia estudando tudo para buscar coerência, tudo para buscar ali qual faria mais sentido. E depois de estudar tudo isso com uma certa profundidade, depois de tudo isso, eu cheguei a uma conclusão que eu vou já falar para vocês. Mas antes, eu quero falar para vocês o porquê eu não tive uma conclusão diferente. Porque, por exemplo, eu não me tornei ateu. Por quê? Desde o meu tempo de protestante, com as verdades que o protestantismo ele já contém, partes da verdade revelada, hoje eu creio assim, essas verdades, elas serviram, elas iluminaram a minha vida de fé, fazendo dessa forma com que eu tivesse várias experiências com Deus, experiências com a oração. Portanto, eu já estava com essa crença no espiritual, com essa crença no transcendente bem consolidada quando eu fui estudar essas religiões. Claro que há momentos em que a gente se pergunta, realmente Deus existe? Realmente aquilo que eu vivi não foi coincidência? Aquela resposta da oração? Será se realmente isso tudo não é uma grande ilusão dos homens buscando algo maior, buscando algo para curar a sua crise existencial, buscando algo para preencher o seu vazio? Será que tudo isso não é somente consequências da solidão, desespero e angústia humana em meio à vida na Terra, em meio aos problemas, em meio a tanta coisa em que a humanidade está submetida, a humanidade está sujeita a passar? Há momentos, certamente, que esse tipo de pensamento bate na mente da gente. Mas hoje eu tenho para mim que esse tipo de pensamento que vem à mente, que acaba entrando na nossa mente, realmente é quando a gente está com as ideias talvez fracas, talvez com as ideias um pouco balançadas ou desequilibradas. Então, eu não me tornei ateu, posso dizer, que pela experiência que eu já tinha com Deus. E cá entre nós, com todo respeito a todas as decisões que as pessoas tomam, você se tornar ateu
você estando vivendo num planeta com todas as condições propícias à vida, propícias à felicidade do homem, tudo é sistemático, tudo a gente pode perceber que há uma certa inteligência por trás, ou melhor, há uma inteligência muito grande, muito superior por trás de tudo isso. Então, eu não tive como, eu não consegui, eu posso até afirmar, ser ateu, porque é evidente, até mesmo pela criação que nós vemos, pelos astros, por toda essa massa cósmica, por toda a energia cósmica que nós podemos perceber, é evidente para mim, pelo menos para mim, que há um Criador, que há uma inteligência infinita, que há uma inteligência muito maior por trás, que há um ser pessoal que criou todas as coisas. Portanto, eu só precisava identificar a religião correta, a religião revelada por Deus. Isto é, se realmente houvesse uma religião revelada por Deus. Eu ainda tinha essa dúvida. Por quê? Quando eu abri mão da ideia de ser ateu, eu fui para um próximo passo. Eu até admitia, eu até cria, como sempre, que poderia haver um Deus. Gente, isso num momento de fraqueza e de fé. Mas eu cheguei, sinceramente, até a pensar que talvez Deus tivesse criado o mundo e deixado para lá. Não estivesse muito interessado em se revelar à humanidade, até porque se ele tivesse interessado, ele ia chegar de forma mais clara e dizer: a minha religião é essa, eu estou aqui. Ele iria talvez aparecer de forma visível para todo mundo e falar: eis-me aqui, eu sou Deus. Eu pensava dessa forma. Eu queria colocar Deus conforme a minha imaginação. Na verdade, eu criei na mente um Deus conforme, talvez até, a minha personalidade. Porque eu imaginava, se eu fosse Deus, eu iria me revelar dessa forma. Iria me mostrar para todo mundo, para ficar mais fácil de todo mundo crer na minha existência. Mas, realmente não é assim. Deus, ele não é conforme nós queremos. Ele não tem que se submeter à nossa vontade. Deus é soberano. Mas, afinal, qual a conclusão que eu cheguei? Depois de abrir mão de ser ateu, depois de abrir mão de crer num Deus que talvez tenha criado o universo e deixado esse mundo, esse cosmos criado, jogado à própria sorte, quando eu deixei de crer dessa forma, eu realmente quis identificar a religião verdadeira. E uma conclusão eu cheguei. Eu achei mais coerente o cristianismo. Então aqui eu já deixei hinduísmo, já deixei islamismo, deixei judaísmo e tantas outras. Mas e daí? Para identificar dentro do cristianismo o que é verdadeiro? Eu parti, e aconselho a todo mundo fazer dessa forma, da reforma protestante. Porque dali, se o protestantismo estivesse correto, você iria ficar somente com o protestantismo. Para identificar seria mais fácil, apesar que ainda é muito difícil por conta de tantas doutrinas diferentes e contraditórias entre si e tantas denominações. Mas, do outro lado, eu poderia chegar à conclusão de que o catolicismo estivesse com a verdade e assim poderia ficar com o catolicismo como opção de religião verdadeira. E foi o que aconteceu. Claro, eu acredito que saibam. Claro, eu acredito que todos vocês sabem a minha história, a minha trajetória. Não foi algo assim proposital. Vou estudar o catolicismo. Não. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E, enfim, não vou entrar em detalhes. Estudei o catolicismo, eu tenho o meu testemunho completo no canal. E eu concluí que, olha a conclusão que eu cheguei. Se há uma religião verdadeira, a mais coerente para mim, a religião, para mim,
que tinha a maior probabilidade de ser a religião verdadeira seria a religião católica. Isso por diversos motivos, que eu não vou nem citar aqui. Vou citar aqui 2 só para não deixar sem nenhum dos motivos. Primeiro, para mim, a moral católica, eu vi muita coerência e pelas experiências espirituais que eu tinha, apesar que no protestantismo, nada, pelo fato de terem ocorrido no protestantismo, impediu que essas experiências me levassem à religião católica. Por quê? Algumas dessas experiências espirituais foram através da oração, coisa que a Igreja Católica não diverge essa prática, lógico, do protestantismo. Tá? Então, a Igreja Católica crê no poder da oração, o protestantismo também crê, os protestantes creem no poder da oração. E eu vivi isso no protestantismo, e isso me conduziu ao catolicismo. Me conduziu porque essas experiências me deram a certeza da existência de Deus, que Deus responde à oração. Elas também me deram certeza das Escrituras, que as Escrituras são palavra de Deus. E um outro detalhe, essas experiências me conduzindo a Deus e às Escrituras, as próprias Escrituras me conduziram também ao catolicismo. Então, é uma coisa que leva a outra. Para finalizar, eu vendo a moral católica, eu vendo o que o catolicismo é toda a sua beleza, me chamou mais a atenção do que o judaísmo, do que o islamismo. E juntando todas essas experiências que eu vivi e a coerência teológica do catolicismo, de fato eu já excluí ao mesmo tempo pela moral católica, pelo que o catolicismo excluí islamismo, hinduísmo, toda essa bagagem de outras religiões, e também eu já fui excluindo o protestantismo de modo geral. Por quê? Como eu falei, estudei no início, peguei da base, da Reforma Protestante, vi os erros das solas protestantes. Por exemplo, a sola escritura. Então ficou fácil decidir. Ficou fácil descobrir o que é verdade. E a conclusão que eu cheguei é: se há no mundo uma religião verdadeira, que realmente representa a Deus, que representa a sua palavra, a sua mensagem, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa foi a conclusão que eu cheguei. E se o hinduísmo estiver com a verdade? E se o islamismo estiver com a verdade? Se o judaísmo estiver com a verdade? Para ser mais preciso com relação à conclusão que eu cheguei, se há uma religião verdadeira e essa religião, essa vertente, está dentro do que nós concebemos como cristianismo, ela é uma das suas representações. Essa religião é uma religião dita cristã. Vamos olhar para todas as denominações protestantes, todos os cismas, todos os grupos cristãos. Diante de tudo isso, a conclusão mais precisa que eu cheguei, se há uma religião correta, especialmente dentro do cristianismo, aqui é mais seguro afirmar nesse campo de cristianismo, só pode ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a conclusão que eu cheguei. Para mim, sinceramente falando, não quero que se escandalizem, teria mais chances do islamismo, por exemplo, ou judaísmo, ou outra religião, talvez, como o hinduísmo, ser a religião verdadeira do que uma religião protestante. Eu sei que muitos irão se escandalizar. Mas por quê? Porque a teologia cristã nos aponta para a Igreja Católica. Agora, se eu saio do campo do cristianismo para analisar todas as religiões que existem, eu teria até argumentos mais favoráveis ao hinduísmo do que ao protestantismo. Porque se nós formos olhar pelo lado do tempo de existência, no campo do cristianismo somente, a Igreja Católica é mais antiga, é a primeira, e posso dizer até a única igreja fundada por Cristo. Agora, se eu pegar todas as religiões, se eu for comparar por idade, se eu for
analisar nesse critério, eu posso pegar, por exemplo, o hinduísmo como religião verdadeira, porque é muito mais antigo do que a religião católica. Mas, claro, que eu não vou me basear somente pelo critério do tempo de existência da religião. Isso é muito válido com relação ao protestantismo. Esse critério elimina o protestantismo como religião verdadeira, ou uma das vertentes, denominações protestantes. Por quê? Porque desde que Cristo fundou a igreja até surgiu o protestantismo, foi realmente muito tempo, o protestantismo foi algo tardio. Portanto, nesse critério de tempo, a igreja católica se encaixa perfeitamente. Então, foi essa a conclusão que eu cheguei. Se há uma religião verdadeira, especialmente dentro do que conhecemos como cristianismo, essa religião só pode ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Não esqueça, deixe seu like, comentário, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Irá ajudar bastante o nosso crescimento e que a nossa mensagem chegue mais longe.